Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais um vídeo da Palavra do Senhor, mas especialmente voltado para um fator que é diferencial na vida hoje das pessoas e que não tem sido considerado. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 12, versículos 43 e 45, na versão da Almeida Revista Atualizada, diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa, disse Jesus. O que Jesus está falando? Que quando uma pessoa é liberta de um espírito imundo, ele sai, ele vai andar, vai vagar por lugares áridos, procurando repouso, e ele não encontra. E ele resolve voltar para aquela pessoa que um dia ele aprisionou. E quando ele encontra aquela casa vazia, ornamentada, varrida e ornamentada, o que significa? Sem Cristo, sem princípios, sem alicerces, mas sem princípios do reino de Deus. Então ele traz mais outros 7 com ele. E aí ficam 8. Então a situação fica pior do que estava, né? Porque ele trouxe mais 7. O que a gente tem que aplicar isso daqui? Jesus está falando de libertação. O espírito sai é uma libertação. Independentemente do nome que se dá a isso, o domínio de espíritos na vida das pessoas, e cada vez mais as pessoas estão oprimidas, basta ver o número de suicídios, de pessoas se degradando, se matando, violência, famílias sendo destruídas, o número de divórcios. Se você olhar as desgraças que estão acontecendo na vida das pessoas hoje, é muito grande e cada vez aumenta mais. Existe aquela pessoa que faz a libertação pela metade, ela começa o processo e para. Muitos acabam em desespero, fazendo coisas erradas. A libertação mal feita, que por falta de um treinamento adequado, que pensa-se em expulsar demônios com objetos místicos, né, supostamente ungidos, passar por baixo de portas, usar sal grosso, lenço, orar no monte, todas essas coisas, elas não têm efeito sobre a vida da pessoa. Gente, eu trabalho no ministério, entre outras coisas, trabalhando com batalha espiritual, Efésios 6:12. Inclusive eu tenho 7 vídeos explicativos sobre os detalhes desse texto, trabalhando e ajudando pessoas. São milhares de pessoas. E a gente não vence. Mas chega uma hora que você precisa passar as coisas para a geração que está vindo. E uma das coisas importantes é você compreender que as pessoas elas estão procurando algo hoje que ela possa tocar, uma solução mágica para os seus problemas. Faça isso aqui 3 vezes, faz aquilo. Gente, a libertação é muito mais do que isso. A gente normalmente, quando faz um bom trabalho, a gente faz um mapeamento. Você, como se fosse exames, né? Você verifica todos os pontos de pecados, de coisas erradas na vida da pessoa para renunciar, né? As pessoas que vêm até mim geralmente estão desesperadas, desalentadas, descrentes, já não estão querendo mais nada de tanta coisa que tentou e não deu certo. Porque a coisa errada nunca vai dar certo. Tudo aquilo que começa errado termina errado. E hoje, até pelo fato de trabalhar fora, a gente fica uma maior parte do tempo fora, a gente tem trabalhos na igreja, trabalhos que nós nos associamos, trabalho com civis, militares, discipulado, a gente não dispõe de todo esse tempo, então é importante que as pessoas entendam que é necessário formar uma geração nova de pessoas que entendam de libertação verdadeiramente. A libertação ela é feita com Jesus Cristo, com os princípios ensinados na Bíblia. É através do Senhor Jesus Cristo, não há outra forma. Conhecereis o Filho, verdadeiramente sereis libertos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus foi claro. Quando se fala lá do conhecereis a verdade vos libertará, que é um versículo muito mal explicado e
e deturpado, né? A gente tem vídeos explicativos sobre isso. Esse vídeo aqui não é um vídeo teológico, ele é um vídeo prático para explicar isso. Cada um dá um nome: expulsão de demônios, quebra de maldição, libertação de maldição, oração de libertação, simplesmente libertação, não importa o nome que você dê. Libertação fala de renunciar pecados e práticas com envolvimento das forças das trevas. É renúncia de pecados, como acontece na palavra do Senhor. Temos exemplos em Atos, os Evangelhos, é renúncia, você tem que renunciar. O pós-libertação é mais importante praticamente do que a própria libertação. O que a pessoa vai fazer com a sua vida depois? É como uma pessoa que faz um tratamento para uma determinada enfermidade, mas depois que ela adquiriu com práticas erradas, aí depois ela volta a fazer tudo de novo, ela vai adquirir aquilo de novo. Só que a coisa vem pior, né? E espiritualmente falando é a mesma coisa. E o mais importante, não há outra forma. Na minha vida pessoal, a gente tem visto que os melhores resultados nós conseguimos na vida das pessoas que receberam libertação e depois foram para o discipulado. Jesus mandou fazer discípulos. Mateus 28. Jesus mandou fazer discípulos. Então não tem o que inventar. Não adianta mudar o que o Senhor falou. A gente tem que obedecer ao Senhor Jesus. E foi isso que ele mandou fazer. E não dá para mudar. Então é difícil. Muitas vezes você vê as pessoas sofrendo e Jesus fala lá em Mateus 28:19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. As pessoas falam assim, olha, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Bom, para começo de conversa, isso não tem na Bíblia. Não há nenhum versículo na Bíblia ensinando você a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isto, na verdade, os protestantes, quando chegaram no Brasil e foram pregando o Evangelho, eles observaram que aqui o povo era muito idólatra e cada um tinha os seus deuses, as suas deusas, os seus santos e santas, e venerados como seus salvadores. Então eles acabaram ajustando a oração deles assim. Mas isso daí, mesmo com boa vontade, não é a Bíblia, ensina isso em Romanos 10:9, porque a gente tem que pregar aquilo que está na palavra. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. E a gente vê em diversos textos, aqui não é um vídeo falando sobre o processo de libertação, mas explicando a você o pós-libertação. Então, assim, a coisa que tem que acontecer é que você imagine e veja. Primeiro, se você começa, termine. Não faça as coisas mal feitas, porque você vai sofrer muito. Infelizmente, as pessoas estão desiludidas por causa disso. Segundo, tenha em mente, uma coisa é você ir de uma congregação, um prédio, num salão, numa casa, não importa onde você vai, você recebe uma oração. A outra é quando você precisa de um processo de libertação, porque existem coisas terríveis na sua vida, na vida da sua família. Então, se você vai se envolver com o trabalho de libertação, você tem que ter em mente que você vai ter que se tornar um discípulo, uma discípula. Você vai ter que encher essa casa com Cristo e os princípios da palavra. Você tem que aprender a como viver de uma forma. Por quê? Porque esses espíritos que saíram da sua vida, especialmente as pessoas que foram possessas por demônios, pessoas que tiveram membros da família que foram possessos por demônios, pessoas que sofreram trabalho de magia negra, trabalho de macumba, voodoo, feitiçaria, bruxaria, um monte de situações. Você tem que entender que esses espíritos vão voltar. E se eles encontrarem a casa vazia, e ornamentada e varrida, eles trazem mais 7 e a sua vida vai ficar pior. Aí você fala, nossa, foi lá, ficou pior. Sim, ficou pior. Parece que eu vou na igreja, a coisa fica pior. Sim, fica pior. Fica pior por quê? Porque você mexe com uma coisa, tira, mas não substitui. Você não substitui. A casa tem que ter Cristo. E não é um aceitar Jesus. É entregar-se a Ele e viver como seu discípulo, como sua discípula. Então você tem que ter isso em mente. E peço a todos aqueles que trabalham com isso, se você ama as pessoas que você está ajudando, ensine ela. Coloque para ela que
o que vai acontecer na vida dela depois da libertação é tão importante quanto, se não mais importante do que aquilo que foi o processo de libertação dela. Porque se ela não se decidir a ter uma vida de discípulo de Jesus Cristo, uma discípula de Jesus Cristo, com certeza, e ela deixando a sua casa vazia, varrida e ornamentada, na sua casa pode voltar, a sua casa e a sua vida, ou quem teve possessão mesmo o seu corpo. Eu poderia encher esse vídeo com testemunhos de pessoas que a gente trabalhou pela misericórdia de Cristo, expulsando demônios e libertando de trabalhos. Trabalhos feitos em cemitério, com bruxos e tudo que vocês imaginarem. Mas o mais importante é o que vai acontecer depois. Então tenha isso em mente. Não brinque com essas coisas. Isso quem está dizendo é o próprio Senhor Jesus. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. E essa geração está sofrendo. Então muitas pessoas que vão à igreja hoje, recebem uma oraçãozinha, uma situaçãozinha ali e volta. Muitas vezes ela acaba dizendo isso. Gente, eu vou na igreja e recebo oração, a coisa parece que a coisa fica pior. Sim, fica assim. Jesus disse isso. Então não basta você ir à igreja. Você tem que ser discípulo. Tem que ser discípula. Você tem que entender que a sua vida precisa de princípios e fundamentos que o Senhor Jesus ensinou sobre o reino de Deus. Porque o verdadeiro evangelho é o evangelho do reino de Deus. E o evangelho do reino de Deus, ele tem um Senhor que é Jesus Cristo. E a ordem dele é fazer discípulos. Isso que ele mandou fazer. E é isso que vai ajudar no trabalho da libertação. É o pós-libertação. É o que acontece depois da libertação. Então entenda isso. Que provavelmente muitos estão aí se questionando, orando e pedindo a Deus, jejuando e desesperados, e não conseguiram compreender que não basta você ir lá, seja onde for, e receber a oração. Mas o depois é muito mais importante, porque você tem que manter essa libertação e, melhor, você tem que construir dentro da sua vida os fundamentos do reino de Deus. E o único jeito é através do discipulado. Então, você precisa estar numa congregação, com um grupo de irmãos e irmãs que fazem discípulos, conhecem o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, Jesus é o Senhor, e obedecem através do ide e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a observar, a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Jesus ordenou, e a ordem do Senhor Jesus a gente não discute, a gente obedece. Amém? Espero ter ajudado. Isso também seja para os ministérios de intercessão, grupos de oração, equipes de libertação, para todos aqueles que trabalham ajudando pessoas, tirando essas pessoas. Hoje muitas pessoas estão envolvidas com drogas, presas em tantas coisas que nem é a intenção desse vídeo. Mas de dizer e de alertar você que o mais importante é a continuidade. Então, olha o exemplo dos discípulos de Jesus. Se você pegar cada um, a maioria deles tinham problemas sérios com ideologias, com práticas, pecados, mas eles foram discipulados. À exceção de Judas, todos os outros vingaram e produziram para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa aí o seu gostei. Compartilhe com outras pessoas que precisam, pessoas que trabalham com libertação, especialmente pessoas que estão procurando libertação, querendo libertação, para que eles e elas estejam bem atentos a isso. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.